Por que o experimento da dupla fenda é considerado um dos experimentos de física mais assustadores, capaz de abalar toda a nossa visão de mundo? No início, os físicos se debatiam com uma grande dúvida: a luz é uma onda ou uma partícula? No século XVII, o físico holandês Christian Huygens foi o primeiro a propor a teoria ondulatória da luz. Ele acreditava que a luz era uma onda, e o fenômeno da interferência luminosa era a prova mais clara disso. Quando duas ondas de luz se cruzam, formam franjas de interferência. Mas no século XVIII, Isaac Newton argumentou o contrário. Segundo ele, como a luz se propaga em linha reta e pode refletir ao encontrar obstáculos, então ela só poderia ser formada por partículas. Devido ao imenso prestígio de Newton na época, a teoria corpuscular da luz, ou teoria das partículas, dominou todo o século XVIII. Porém, a comunidade científica continuou dividida. Uns defendiam a natureza ondulatória, outros a natureza corpuscular. Ambos os lados desenvolveram teorias próprias e acreditavam firmemente estar certos. Foi apenas no século XIX que o físico britânico Thomas Young trouxe uma reviravolta. Baseando-se na teoria das ondas, ele projetou o famoso experimento da dupla fenda de Young. Young abriu duas pequenas fendas em uma placa e raciocinou: se a luz for feita de partículas, ao passar pelas fendas aparecerão duas faixas correspondentes no anteparo. E se for uma onda, ao atravessar as fendas, se dividirá em duas ondas, que se interferirão entre si como dois círculos se formando ao mesmo tempo na superfície de um lago. O resultado foi exatamente o que Young previu. Na tela, surgiram franjas claras e escuras, como listras de uma zebra, a assinatura clara da interferência de ondas. A teoria ondulatória triunfou e o experimento mostrou ao mundo que a autoridade não é sinônimo de verdade. Contudo, com o nascimento da mecânica quântica, o experimento ganhou um novo e inquietante significado. Inicialmente, o experimento usava múltiplos fótons emitidos em sequência. Assim, a interferência entre eles explicava o padrão de franjas. Mas então, os físicos decidiram realizar uma segunda versão do experimento. Agora, o emissor de luz seria ajustado para disparar um fóton por vez. Dessa forma, apenas um fóton passaria pela fenda de cada vez, sem chance de interferir com outro. Portanto, teoricamente, deveriam surgir duas faixas simples na tela. Porém, o resultado surpreendeu a todos. No início, com poucos fótons, os pontos de luz pareciam aleatórios. Mas, à medida que mais fótons eram disparados, as mesmas franjas de interferência começaram a se formar, exatamente como se cada fóton estivesse interferindo consigo mesmo. Mas como isso seria possível? Um fóton só pode passar pela fenda da esquerda ou da direita. Então, com o que ele estaria interferindo? Para resolver o mistério, os cientistas fizeram um terceiro experimento. Instalaram um detector ultra rápido diante das fendas para observar por qual fenda o fóton realmente passava. Mais uma vez, os fótons foram disparados um a um. O detector mostrou que cada fóton passava apenas por uma das fendas, nunca se dividindo. Mas então aconteceu algo estranho e assustador. Quando os cientistas observavam o caminho dos fótons, as franjas de interferência desapareciam e o padrão na tela se tornava apenas duas faixas simples. Por outro lado, quando o detector era desligado e ninguém observava o processo, as franjas de interferência voltavam a aparecer. Isso mostrou que, sem observação, a luz se comporta como uma onda. Com observação, a luz se comporta como uma partícula. Foi então que os físicos perceberam algo profundamente inquietante. A natureza da luz depende do ato de observá-la. O simples fato de observar muda o resultado do experimento. Esse é o verdadeiro mistério e o terror do experimento da dupla fenda. Para explicar esse fenômeno, em 1905, Albert Einstein propôs a hipótese dos quanta de luz no efeito fotoelétrico, mostrando que a luz possui dupla natureza, ondulatória e corpuscular. Mais tarde, essa ideia se tornou um dos pilares da física quântica, descrita pelo conceito de dualidade onda-partícula. Um fóton pode existir em superposição de estados, sendo simultaneamente onda e partícula, dependendo apenas de como e se é medido. O pai da teoria quântica, Niels Bohr, chegou a dizer: antes da observação, nenhuma grandeza física existe de forma objetiva. Na época, muitos discordaram, inclusive o próprio Einstein, que defendia que a realidade existe independentemente da observação. E ironizou dizendo: Deus não joga dados. E você? Como encara esse enigmático experimento da dupla fenda, onde o simples ato de olhar muda o próprio comportamento da realidade?